Até ele carregar e a gente não perder nada. Muito bem. Bom, então a gravação foi iniciada, tá? A gente está aqui na primeira palestra do time de engenharia, então da trilha de conhecimento de engenharia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a Bosch, tá? Eu convido a Grazi para poder falar para a gente um pouquinho mais de como é a Bosch no Brasil, como é a Bosch aqui na América Latina. Tá bem, gente, prazer. Obrigada aí de vocês estarem participando com a gente, sejam bem-vindos. Eu sou a Grazi, sou responsável pela área de gestão de relacionamento de talentos, então a gente faz esse trabalho com as universidades já há muitos anos, e a gente preparou esse ano uma trilha muito legal de engenharia para vocês. Hoje nós temos 3 colegas apresentadores que fazem parte do nosso squad de engenharia. Eles estão à disposição de vocês, eles vão fazer uma apresentação bem legal sobre a mobilidade na Bosch. Fiquem à vontade para fazer perguntas. E para mim também, né? Então, se vocês tiverem perguntas, nós também temos outros colegas da Bosch aqui. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu não sei o quanto vocês já ouviram falar da Bosch. A Bosch é uma empresa já centenária, já tem mais de 130 anos. Essa imagem que vocês estão vendo aqui na parte superior é da casa do Robert Bosch, a casa que ele viveu. Hoje é a sede da Fundação Robert Bosch, né? Então, lembrando, né? A Bosch é uma empresa que não tem ações no mercado, é uma empresa que é proprietária de todos os seus direitos, né? E o Robert Bosch ele deixou aí no seu testamento, né, a criação da Fundação Robert Bosch para para administrar a empresa, né? Então isso é muito legal. Então a Bosch ela não depende de outras fontes, ela depende de si mesma, né? E a fundação então atua desde 1964, investe em ações filantrópicas e administra todos os lucros da Bosch. E o Robert Bosch deixou em decisão testamentária que mais de 90% dos lucros da empresa sejam aplicados nela mesma e os outros 8% dividido entre a família do Robert Bosch e ações sociais. Então, olha só, né? A Bosch é uma associação, tá bom? Pode passar. Aqui alguns números globais. Então, o ano passado a gente faturou aí quase 79 bilhões de euros em vendas, né? E disso a gente tem aí um lucro, né, registrado de 3,2 bilhões. Somos mais de 400 mil pessoas no mundo, então é um grupo muito grande que está em todos os lugares do mundo e temos subsidiárias ou empresas próprias em mais de 440 países, tá? Pode ir, falando um pouquinho, né, da divisão da Bosch pelo mundo. Então, 52% das participações das vendas da Bosch vem da própria Europa, maior parte na Alemanha, mais de 31% Ásia-Pacífico e 16% das Américas. E aí está um pouquinho da distribuição e da configuração da Bosch pelo mundo, tá? Falando um pouquinho da nossa região, na América Latina, nós estamos presentes em 10 países. O Brasil, então, ele concentra a sede regional da Bosch na América Latina, fica em Campinas, nesse prédio que vocês estão vendo aí. Quem passa por Campinas conhece, né? Porque fica aí na próxima rodovia. Nós temos aqui centros de desenvolvimento, áreas produtivas e áreas de vendas. E também estamos nos outros países da América Latina com escritórios regionais de vendas, né? Então, a Bosch chega à região em 1924, não foi no Brasil, mas aqui no Brasil a Bosch chega nos anos 60, em 56, na verdade, impulsionada pelo plano de desenvolvimento da época, né, que vieram as empresas automotivas e a Bosch vem junto. Então, aqui um pouquinho do retrato da Bosch América Latina, tá? Nós temos unidades produtivas, então, em Campinas. Volta um pouquinho, por favor. Em Campinas, em Itatiba, Pomerode, Sorocaba, Curitiba. E em Joinville nós temos um contact center. Aqui está um pouquinho das fotos, né, de alguns dos nossos escritórios. Pode seguir. Nós faturamos ano passado 9,2 bilhões de reais em vendas e crescemos o ano passado 35% em faturamento. Somos 10.500 pessoas aqui na região, né? Como eu falei, em 10 países.
investimos em pesquisa e desenvolvimento e temos muitas inovações que fazemos aqui no Brasil. Então, não sei se vocês sabem, a Bosch é uma das empresas que mais tem patentes registradas no mundo todo. E nós aqui no Brasil também contribuímos para que as inovações sejam feitas aí pelo nosso time de desenvolvimento. Aqui está um pouquinho de como os nossos negócios se dividem. Então, algumas pessoas acabam nos conhecendo pelas nossas soluções. Alguns falam Bosch... Pedir para pôr no mudo aí, pessoal, não consigo falar. Por enquanto, tá? Depois, a hora que vocês perguntarem, vocês podem abrir o microfone. Então, aqui, né, gente, a gente divide os nossos negócios na toda a parte de mobilidade, que hoje o pessoal de engenharia vai trazer para vocês. Nós também atuamos com tecnologia industrial, com tecnologia de acionamento e controle dentro das fábricas, né? Equipamos fábricas, tecnologia e energia predial, né? Que é uma outra divisão de negócio, tem principalmente a parte de aquecedores, sistemas de som, e bens de consumo, né, onde posicionamos a nossa divisão de ferramentas elétricas e também outras tecnologias aí voltadas para casa. Aqui falando um pouquinho, né, das nossas áreas de negócios, então quem acha que a Bosch é só uma empresa de autopeças está enganado. A Bosch é uma empresa de serviços e tecnologia. Então nós atuamos aí com agricultura inteligente, com soluções digitais, soluções inteligentes também para mineração, gestão de frotas, indústria 4.0. Então nós somos uma empresa de software. Estamos crescendo cada vez mais em engenharia de software, nas áreas de TI, né, demandando cada vez mais profissionais que gostam de tecnologia e querem atuar em tecnologia. Aqui, né, falando de algumas conquistas, né, então nós temos uma fábrica própria de semicondutores para que a gente possa trabalhar aí na parte de internet das coisas, né, trabalhamos aí com sistemas de automotivos renováveis, né, então estamos aí atuando também em conectar, em deixar mais sustentável, eletrificado, né, os nossos veículos, né? Então, os nossos colegas de engenharia vão dar mais detalhes para vocês desses pontos hoje. Aqui tem outras, né? Então, outras coisas que a Bosch está atuando aí, tanto na parte de tecnologia. A nossa direção global foi alterada, né, a partir desse ano. Então, esse senhor é mais loiro, né, que é o Sr. Hartung, é o nosso presidente. E o Volkmar Denner, então, ele deixa de ser o nosso presidente, vai para o conselho. Então, a gente teve uma alteração esse ano. E aí, né, a gente quer trazer para vocês, né, como que é ser parte da Bosch, né? Muitas pessoas nos perguntam, a Bosch é uma empresa formal? A Bosch é uma empresa onde as pessoas precisam falar alemão? Não, a Bosch não é nada disso. A Bosch é uma empresa informal, a Bosch é uma empresa onde você tem um trabalho em grupo, uma empresa que você consegue se desenvolver, que você consegue inspirar as outras pessoas e fazer tecnologia para melhorar a vida das pessoas, que esse é o nosso moto, né? Pode ir, Bárbara. Então, a Bosch é uma potência inovadora, é uma empresa de serviços e tecnologia, né? É uma empresa global onde você pode trabalhar em projetos internacionais, é uma empresa orientada a valores, com valores muito sólidos, é uma empresa que trabalha pela qualidade de vida das pessoas, né? E é um lugar muito agradável para se trabalhar. Aqui estão os nossos valores, esses valores foram definidos pelos próprios colaboradores numa pesquisa global e esses valores são firmados até hoje, né? Então, valores Bosch não são negociáveis, né? Então, nós prezamos pelos nossos valores, que são esses que vocês estão vendo aí. E onde que a gente quer chegar, né? Em termos de tecnologia, em termos de inovações. Pode ir, Bárbara. Como eu falei para vocês, a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento, então tem mais de 76 mil pessoas no mundo trabalhando em pesquisa e desenvolvimento. Então veja como isso é uma coisa séria para a gente, né? Pode ir, Bárbara. Nós queremos, né, ser líder de inteligência artificial, internet das coisas. Então a gente tem trabalhado para isso, né? Então aqui vocês têm um exemplo de um sistema
que faz, né, que ajuda o ciclista, né? Nós queremos atuar na mobilidade do futuro, né? Então, essa mobilidade do futuro, ela vai ser menos a combustão, mais eletrificação, né? Com carros mais conectados. Pode ir, Bárbara. Nós temos tecnologia também para melhorar, para facilitar, né, a tecnologia dentro das nossas casas. Então, para verificar a temperatura, para ajudar a gente a cozinhar, para várias coisas, a gente tem tecnologias. Pode ir, Bárbara. E nós também queremos equipar, né? Nós somos pioneiros em equipar a indústria para uma indústria mais conectada também. Aqui, né, contando para vocês, a gente tem uma estratégia de sustentabilidade. Nós somos a primeira empresa carbono zero do mundo. O que é carbono zero, né? É uma empresa que já tem, né, já conseguiu fazer a redução, né, das emissões e já consegue, então, fazer essa reversão do ponto de vista de emissão de CO2. Nós trabalhamos em todos esses elementos que estão apontados nessa figura, tá? Aqui estão nossas metas de sustentabilidade, a gente também está preocupado com isso nas nossas áreas produtivas, tá? Pode ir, Bárbara. E o que é o Work Like a Bosch, né? O Work Like a Bosch é o jeito nosso de trabalhar. Então, o Work Like a Bosch é só da Bosch. Então, a gente quer mostrar isso um pouco para vocês, né? O que é o Work Like a Bosch e como que isso faz parte do nosso contexto. Então, aqui as pessoas, né, ingressam pelo programa de menor aprendiz ou pelo programa de estágio. Vocês são estudantes universitários, a gente tem bastante vagas de estágio. Atualmente no Brasil nós temos 600 estagiários divididos aí nas nossas localidades em diferentes áreas de formação. E para vocês conhecerem um pouquinho mais de como é a nossa cultura, a gente deixa aí nas nossas redes sociais. Então, no nosso site você conhece mais sobre os nossos produtos e também pode ver as nossas vagas. Nós estamos no LinkedIn Bosch Brasil, no Instagram e Facebook Bosch Carreiras, onde a gente traz aí informações só sobre carreiras e também no YouTube Bosch Brasil, tá? Muito bem. Vamos para a trilha agora? Vou deixar de falar, vou deixar os meus colegas apresentarem e vou compartilhar aqui para que eles possam apresentar para vocês. Perguntas até aqui? Só reforçando o comentário, viu, pessoal? Quem chegou agora também, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem tiver dúvidas durante a palestra e tudo mais, podem fazer naquele chat que eu enviei para vocês por e-mail, tá? Infelizmente, a tecnologia não está me permitindo abrir o chat para vocês fazerem aqui. Então, quem quiser já ir fazendo perguntas aqui durante, vão escrevendo lá, que daí o pessoal vai poder responder para vocês até o final da palestra, ou se vocês também quiserem levantar a mão e tudo mais, fiquem à vontade também, tá bom? Legal. Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Grazi, eu pedi o controle da apresentação, se consegue me dar para eu ir passando? Já está com você. Legal, então vamos lá. Vou pôr no mudo aqui, peraí. Só um minutinho, Renato. Deixa eu só pôr no Pode mudo ir, aqui, pode ir, pode ir. senão pode... Acho que eu vou precisar que você volte. Não, eu consegui, peraí. Legal, vamos lá. Então, bem-vindos, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia. A gente preparou um material com muito carinho aqui, um material super interessante, né, para que vocês consigam enxergar um pouquinho que tipo de atividades que a gente faz aqui durante o nosso dia a dia, tá? Vamos começar aqui com uma rodada de apresentações, né? Eu sou Renato Souza, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, aqui de Campinas. Estou na Bosch desde 2009, eu entrei na Bosch como estagiário, né? Posso falar bem da trilha que foi apresentada pela Grazi, estou aqui há pouco mais de 12 anos, tá? Eu trabalho na divisão de sistemas de powertrain, especificamente na subdivisão de controles eletrônicos de veículo, né, controle de motor a combustão, powertrain elétrico. Meu papel atual eu sou especialista em desenvolvimento de software para sistemas embarcados, tá? E a minha expertise
Aqui passa desde controle de motor a combustão, que a gente coloca como FlexFuel ICE, né, que é uma tecnologia específica do nosso mercado, aquecimento de combustível para partida frio, também passando por veículos movidos a bateria e, mais recentemente, também veículos movidos a células de combustível. Tá? Muita dessa experiência foi adquirida aqui mesmo em Campinas, aqui no Brasil, né, mas parte dessa experiência também foi adquirida durante expatriações, né, tive períodos na Europa, período nos Estados Unidos, então a Bosch, ela é uma empresa global em todos os sentidos da palavra, né, seja ela de acesso a conhecimento e também para progressão de carreira. Tá? Passo a palavra agora um pouquinho para a próxima palestrante, Karine. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Karine Bauer. Vou também passar um pouquinho do meu background aí, e mais tarde a gente vai falar sobre o tema conectividade voltada à indústria automotiva para vocês, tá? Então, o meu background, eu sou formada em engenharia de controle e automação, fiz mestrado também em engenharia de produção e sistemas. Hoje eu atuo na unidade de Powertrain, na Bosch, né, a gente chama de PS, Powertrain Systems. Trabalhei já no desenvolvimento de software embarcado, validação de produtos em campo, e hoje eu sou responsável pelo desenvolvimento de serviços digitais. Então, a minha role atual é como Chief PO e Lifecycle Manager, né, para os produtos digitais da PS. Então, a gente trabalha tanto com carro de passeio quanto veículos comerciais, extraindo dados e transformando isso em serviços. E essa é a minha expertise, para finalizar. Estou na Bosch mais ou menos há 8 anos, trago um background aí depois da minha faculdade também de outras empresas, do ramo automotivo e de TI. E mais tarde eu vou falar um pouquinho para vocês o que são esses serviços digitais, tá bom? Obrigada. Eu passo a palavra aí para o Pedro, se não me engano. Rafael, desculpa. Olá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar e também aprender com vocês aqui um pouquinho. Vou falar um pouquinho sobre conectividade aqui com vocês hoje, falando um pouquinho do meu background. Eu sou estudante atualmente de coaching, desenvolvimento de pessoas, sou formado também em MBA da gestão da cadeia logística e também administração de empresas. Atualmente, eu sou responsável aqui pelos processos logísticos na planta de Sorocaba. Sou responsável também pelos processos de digitalização e introdução de novas tecnologias aqui na cadeia logística. Minha especialidade aí é comércio exterior e também toda a parte logística que nós chamamos do end-to-end fulfillment process, que nada mais é do começo ao fim da cadeia, ou seja, toda a parte de fornecedores até a fabricação e entrega para os clientes. Também tenho aí especializações em melhoria contínua dentro da cadeia logística e também desenvolvimento de pessoas. Ok? Eu entrei na Bosch em 98, passei por diversas áreas. Em 2019, eu tive a oportunidade de vir aqui para a planta de Sorocaba, saindo de Campinas, fazendo uma migração aí de carreira para essa cidade. Ok? Muito legal, muito obrigado, Rafael, Karine, por compartilhar um pouco da experiência de vocês com a gente. E sem mais delongas, né, vamos pular para o conteúdo, que eu acho que vocês estão bem ansiosos para a gente começar. Tá? Então, primeira parte do conteúdo, né, primeiro tema que vamos falar hoje, e-mobilidade ou eletrificação, né, um tema que está muito presente no nosso dia a dia, na mídia, e a gente começa justamente com a mídia, né, eu acho que aqui temos algumas colagens de algumas notícias ao redor do mundo, trazendo uma notícia um pouco ruim para os amantes de motores a combustão, né? Que essa tecnologia, da forma com que ela existe hoje, ela está caminhando para o seu final, né, cada vez mais crescente a questão da pressão de legislação de emissão de poluentes, também voltado aqui a uma visão de uma tecnologia já bastante consolidada, mas que caminha para uma obsolescência, né?
Do lado direito aqui da curva, né, eu fiz questão de colocar um mapa só para representar que essa obsolescência programada, vamos colocar dessa forma, ela vai acontecer de uma maneira muito diferente ao redor do mundo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um dos pontos relevantes, né, para esse tema, mas aqui só para já dar um pequeno spoiler para vocês que a gente sabe que isso vai acontecer, né, mas com velocidades um pouco diferentes ao redor do mundo, né? Mas esse não é o único tema, né, que é o motivante para a eletrificação, né? Aqui a gente colocou para vocês alguns dos pilares, né, que são usados como motivação. Então, o primeiro pilar aqui bem forte é o próprio mercado, né? Então, temos mercados aqui me fugiu a palavra, subsídios, né, ou com incentivos, por exemplo, fiscais, né, para que esse tipo de veículo hoje seja introduzido. Então, temos mercados já bem consolidados, como europeu, China e Estados Unidos, que representam a maior parte do crescimento atual, né, nesse tipo de veículo, né, ou que tem algum grau de eletrificação. Da mesma forma, esses mercados normalmente eles têm legislações, né, ou um forecast de legislação de emissão de poluentes bem restritivo já no curto e no médio prazo, que demandam tecnologias alternativas para que esses targets sejam atendidos, tá? Também temos como terceiro pilar o próprio usuário, né, uma conscientização ambiental do usuário perante ao uso de veículos com combustíveis fósseis, por exemplo, ou veículos que atendam a um use case específico. Olha, preciso de um veículo urbano, não preciso de um veículo rodoviário, por exemplo, né, ou com uma autonomia muito grande, por exemplo. Também temos aqui uma própria mudança das montadoras, né, como deixar de ser uma montadora por si só e ser uma provedora de serviços de mobilidade, né? Então, isso quer dizer que menos veículos privativos e mais veículos compartilhados, por exemplo. Então, também é um tema aqui que vai bem de encontro com o aumento do uso dessa tecnologia ao longo do tempo, tá? E como não podia deixar de ser a própria evolução da tecnologia, né? Temos aí os primeiros veículos elétricos datando do início do século passado, mas que recentemente, né, os avanços incrementais em tecnologias de bateria, de eletrônicos, de semicondutores, permitem que esses veículos sejam cada vez mais eficientes, né, e que eles também caminhem pouco a pouco, reduzindo algumas das deficiências, como tempo de recarga e coisas desse tipo, tá bom? Também temos aqui uma competição muito forte, né? Uma chance em que a indústria toda se renova, não apenas as montadoras já consolidadas, como muitas startups. É uma possível linha de ruptura com o passado, né? Eu não preciso saber fazer um motor a combustão, por exemplo, para fazer um motor elétrico. Uma coisa não está exatamente ligada à outra, então isso abre oportunidade para novos entrantes no mercado para a tecnologia de eletrificação. Se a gente tivesse que somar todos esses três, né, esses 6 pilares, né, a gente conseguiria elencar 3 como os prioritários, né? As emissões, que por si só trazem um desafio muito grande, né, que se chega a um certo limite do que é possível atingir com tecnologias de motores a combustão interna, né? Essa tecnologia que, por sua vez, está sendo banida, né, de forma tanto política até, mas sim está sendo banida em velocidades diferentes, dependendo do país, de países, cidades e assim por diante, e de subsídios governamentais, né, para que essa tecnologia passe a ser usada de uma forma um pouco mais rápida. Tá? E aí, trazendo um pouquinho mais de números da Bosch, né, nós já temos mais de 4 milhões de veículos com componentes da Bosch, né, os diversos componentes, que a gente vai entrar aqui um pouquinho mais em detalhes, né? A tecnologia da Bosch em sistemas híbridos, né, com algum grau de eletrificação, já é algo que data desde
2010, um pouquinho depois disso, então já é algo com uma certa maturidade de mercado e com uma exposição, com uma robustez que a gente conhece, e mais de 120 projetos aqui já em série ou em vias de entrar em série, tá? Então, isso aqui a gente traduz em números, né, a competência da Bosch em fornecer desde soluções de componentes, sistemas e assim por diante. Quando a gente fala do mundo da eletrificação na Bosch, né, a gente está falando de tudo que está relacionado à mobilidade, passando desde veículos leves, né, como motos, scooters, bicicletas, passando por veículos de passageiros, e atingindo até veículos comerciais de pequeno, médio e grande porte. Então, a Bosch tem um amplo range de soluções para diversas classes de veículo. Tá? Especificamente da divisão em que eu faço parte, nós não tratamos todos os produtos. Nós começamos em veículos de passageiro, então desde veículos leves aqui, né, passando por veículos de todas as classes de passageiro, e indo também veículos comerciais em suas diversas classes, né, desde o veículo de entregas urbanas até o veículo rodoviário long haul. Então, isso não quer dizer que essas três classes de veículos que temos aqui na tela, como bicicletas, two-wheelers, scooters, elas não são tratadas na Bosch. Como eu mencionei, elas são tratadas, né, elas também é um foco de mercado da Bosch, só que isso é feito por outra divisão, não é feito aqui por nós da Powertrain Solutions. Falando um pouquinho agora sobre o mercado de eletrificação, e talvez por que esse tema é tão importante, né? Aqui a gente traz um pouquinho mais da prognose de mercado para os próximos anos, né? É um assunto um pouquinho, né, chato de falar de mercado e tudo mais, mas eu acho que eu trouxe aqui só para trazer. Chato, só me corrigindo para quem é amante de tecnologia pura, né? Mas em qualquer um desses mercados, o que a gente consegue prever, né? Que independente dos cenários, né? Temos dois cenários evolutivos e cenários mais agressivos com uma transição mais rápida. Então, em qualquer um desses cenários, o que a gente vê? A gente vê essa barrinha em cinza, azulado, um pouco escuro, caindo ali de 80%, 85%, lá para 30% em torno de 2030, né? Vamos falar aqui em números arredondados, para em torno de 20% lá em 2035, ou seja, a morte do motor a combustão de forma única no veículo é algo que está já refletido nas prognoses de mercado, mas em contrapartida também podemos falar que, por exemplo, em 2030, né, apenas essa parcela verde e essa parcela, exatamente que cor é essa, mas de 35% a 40% dos veículos seriam movidos por alternativas totalmente sustentáveis, como, por exemplo, células de combustível ou veículos elétricos. Então, isso quer dizer que em torno de 70% dos veículos no ano de 2030 ainda terão o bom e velho motor a combustão, mas já associado com algum grau de eletrificação. Então, essa é a mensagem que eu queria passar aqui com esse slide. E aí, falando um pouquinho mais das tecnologias em si, né? Como eu coloquei, a Bosch, ela tem como lema tecnologia para a vida, e esse lema também é aplicado na descarbonização. Isso quer dizer que a Bosch aplica, na medida do possível, todas as soluções possíveis que possam serem empregadas em larga escala, por exemplo, em veículos, nesse caso, nos próximos anos. Então, falamos muito de veículos elétricos, puramente elétricos, movidos a bateria, falamos de veículos híbridos, também falamos de células a combustível, mas também começamos a falar de alternativas como combustíveis sintéticos, né, em que também atingem, em maior ou menor escala, algum grau de descarbonização quando comparados com os combustíveis puramente fósseis, como temos hoje, né? Falamos puramente fósseis quando a gente olha para o mercado global. Aqui no Brasil temos o etanol, né, que é uma excelente escolha para quando a gente trata de potencial de descarbonização. Passando um pouquinho mais, né, sobre de mercado, tipos de
solução. Então, eu mencionei lá atrás que a Bosch atende diversos segmentos de veículo, desde, né, veículos leves até veículos pesados de carga rodoviários, né? A Bosch também ela cobre diversas topologias de sistema, dependendo do grau de eletrificação que isso é desejado pelo cliente, né? E também fornece produtos, né, de diversos tipos. Quando a gente fala de produtos especificamente, a gente consegue ver como os motores elétricos com transmissão embarcada, que é o que a gente chama de e-axle, os inversores de tensão, que é basicamente quem converte energia DC das baterias de alta tensão para o motor elétrico, conversores DC-DC para converter, por exemplo, tensão de 400 volts, 800 volts, dependendo da minha aplicação, por uma rede de baixa tensão usada pela eletrônica embarcada do veículo, fuel cell, unidades de controle veicular, então isso aqui é o cérebro do veículo, é o produto aqui em questão na minha divisão, para atender toda essa gama de tensão e classe de veículos que a gente consegue ver aqui na parte inferior do nosso gráfico, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre potenciais topologias, eu acho que aqui a gente começa a falar um pouquinho mais do como, né? A gente falou muito sobre o que, agora a gente fala sobre o como, né? Então, o primeiro grau de eletrificação que a gente trata é o que a gente chama de híbrido leve, né? Um sistema com tensão de 48 volts, em que a gente substitui um alternador comum, né? Todos os nossos veículos aqui têm, para converter a tensão AC em uma tensão DC de 12 volts a ser armazenada na bateria, por um motor elétrico. Então, é um motor que pode funcionar tanto como motor ou como gerador, e esse motor ele pode fornecer um certo grau de torque e potência, o que se traduz aí em até entre 10% e 15% de redução de emissão de CO2 e também de 10% a 15% de emissão de redução de consumo de combustível, né? Então, é o primeiro grau. Obviamente, esse primeiro grau, ele atende a um certo escopo e ele tem um potencial limitado quando a gente fala de ganhos em legislação de emissões e consumo, tá? Mas já é uma solução que está sendo utilizada aqui no Brasil. Podemos colocar alguns veículos como o Kia Stonic, por exemplo, é um veículo que já tem esse tipo de solução, assim como muitos outros veículos que vão entrar em série aqui nos próximos anos, tá? É o primeiro nível de eletrificação, então ele tem um custo relativamente mais baixo comparado com os demais sistemas que vamos falar agora, então por isso que muitas vezes ele atende aqueles mercados em que a legislação de emissão ainda não é muito restrita, tá? O próximo grau aqui é quando a gente começa a aumentar o percentual de suporte do sistema elétrico. Então, a gente está falando de trocar aquela máquina, né, com potencial muito limitado por uma máquina de alta tensão que consegue fornecer mais torque, que consegue fornecer mais potência, e da mesma forma também colocando aqui uma bateria de alta tensão que consegue me dar uma autonomia melhor para o meu veículo, tá? Então, aqui o conceito é basicamente o mesmo, né? O controle de máquina elétrica independe de qual é o nível de tensão que a gente está falando, então a lógica de controle é muito parecida, e também, né, como a gente insere essa lógica de controle junto com o motor a combustão é muito parecido aqui, tá? Então, aqui a diferença é que agora eu posso ter um modo puramente elétrico, né, dependendo da minha topologia, em que o veículo consegue se movimentar apenas com o motor elétrico, e eu posso fazer o acionamento do meu motor a combustão conforme a necessidade, né? Seja para recarregar as minhas baterias, como para complementar, por exemplo, o nível de torque conforme o desejo do usuário. E por fim, né, o final da nossa cadeia, né, começamos com o motor puramente a combustão e terminamos ali com o sistema puramente elétrico, em que né, aqui eu trago um pouquinho da topologia de sistema, vocês podem dar uma confirmada pela própria figura, tem um índice do lado, que tipo de componente que nós temos, mas esse seria o estado da arte, em que temos o veículo proporcionado apenas pelo
pelo sistema elétrico do veículo para uma máquina elétrica, né? E essa máquina elétrica traz novos modos de direção, né? Como freios regenerativos, ou seja, tem uma série de outros serviços, né, que acabam vindo junto aqui com esse tipo de sistema. E aqui o potencial de redução de CO2, quando a gente fala de apenas no nível veicular, né, é uma outra discussão muito grande, né, como que a gente considera o grau de emissão de CO2 de cada veículo, se a gente considera do tanque à roda, ou seja, considero só o meu carro, ou se eu considero do berço ao túmulo, né, desde quanto de CO2 eu emiti para produzir aquele combustível, aquele componente, até o final da vida útil dele. Tá? Então, aqui a gente traz esse potencial do nível veicular como máximo de redução que a gente pode ter tanto em consumo quanto em emissão de poluentes. Tá? Veículos a bateria, ou puramente a bateria, ainda enfrentam uma questão de autonomia, né? Então, existe ainda uma outra solução, que é a solução com fuel cell, em que eu consigo ter o sistema elétrico movido à minha bateria, né, mas que ele ainda ele funciona como uma espécie de pulmão, né, e um sistema fuel cell que de fato converte o H2, né, seja ele verde ou não, o hidrogênio gasoso, em energia elétrica, e aí sim ele armazena nessa bateria. Esse sistema de fuel cell, ele é um sistema que visa, a princípio, veículos comerciais, né, com demandas de autonomia muito grandes, 600, 700, 800 quilômetros, mas isso não impede que ele também seja usado ali em veículos de passageiros, tá bom? Então, se eu tivesse que consolidar, né, tudo isso que o Renato falou aqui em alguns minutos, a gente acaba num gráfico como esse que eu tenho aqui na tela, em que eu tenho, né, no meu eixo aqui de baixo, qual é o grau de eletrificação que eu desejo ou que eu preciso, né? E né, no eixo Y aqui a gente tem qual é o nosso percentual de redução de CO2. Né? E aí, falando um pouquinho mais, tá, Renato, acho que isso está muito claro quando você fala de mercados globais, né? Então, mercados globais, você tem todo tipo de solução, desde o nível inicial até o nível mais alto. E o quanto a gente tem aqui na Bosch Brasil, de fato, o quanto a Bosch Brasil se envolve em projetos desse tipo? Eu posso falar que a Bosch, de fato, se envolve, Bosch Brasil, né, em maior ou menor grau, né, por se tratarem de projetos internacionais, em basicamente todos esses tipos. Né? Eu, Renato, já tive a chance de trabalhar com quase todos os sistemas que eu tenho aqui colocados na tela, tá? Seja aqui no Brasil, em projetos globais, ou seja no exterior, em projetos locais, tá? E aí eu trago aqui um caso para a gente, né, só para falar que que a eletrificação está chegando com força aqui, né? Então, talvez não como todo mundo esperava, né, com veículos de passageiro, né, mas a gente está vendo que o mercado de veículos comerciais está passando à frente. Então, o e-Delivery, né, o caminhão aqui representado na tela da Volkswagen Caminhões e Ônibus, é um caso, né, que foi desenvolvido aqui na Bosch Brasil, né, a unidade de controle veicular, né, feita aqui por nós, né, foi feito aqui por vários engenheiros aqui da Bosch Brasil, né, junto com os engenheiros da Bosch na sua rede global, durante 2 anos, por exemplo, né, e é algo que, de fato, a gente pôde, né, usufruir dessa competência que existe na Bosch, né, que existe numa empresa global como a Bosch, de fato, já focando em uma solução local que atende às necessidades dos clientes locais. Então, é o local for local, né, mas usando aqui a tecnologia global for local, tá bom? E legal. Então, Renato, você falou um pouquinho de produto, de sistemas, né, do que vocês fazem globalmente, do que vocês podem fazer localmente, né? Tem vários outros projetos aí já caminhando para entrar em série nos próximos anos, né? Mas o que é necessário para trabalhar com tudo isso? Né? O que vocês demandam para trabalhar com tudo isso? Né? Aqui
eu coloquei algumas das competências, né? Não quer dizer que elas sejam limitadas a isso, né? Acho que existem vários papéis dentro das organizações de projeto, de cada função especificamente. Mas aqui eu trago um pouco do que é necessário no nosso dia a dia para trabalhar com desenvolvimento de software para sistemas embarcados. Então, a gente começa desde engenharia de requisitos, pelo design das soluções de software, como que eu monto a minha arquitetura, que tipo de ferramenta, por exemplo, a gente usa para o desenvolvimento, né? Se eu uso codificação manual, se eu uso geração de código baseado em modelos. MATLAB Simulink, por exemplo, é uma das ferramentas que é usada para geração de código, então a gente vê na faculdade, eu vi na faculdade, vocês também tenho certeza que muitos viram, né, esse tipo de ferramenta, mas a gente também brinca um pouquinho com codificação manual, por exemplo, prototipagem rápida, e a gente também extrapola um pouquinho do que o software em si faz. A gente também usa conhecimentos em arquiteturas veiculares, arquiteturas eletrônicas, né? Cada unidade eletrônica de cada domínio, ou seja, eu falo uma unidade de motor, como unidade de ABS, como que elas falam umas com as outras e assim por diante, tá? Também não falamos puramente só de software, falamos também de hardware, né? Ou seja, como que eu faço o design de cada produto, como que o meu software precisa fazer para ele ler aquele hardware de forma específica, e como que eu ajusto aquele software, por exemplo, para atender às necessidades e os requisitos de cada cliente, tá? É um pouco rápido, peço desculpas por isso, mas eu acho que eu queria passar aqui uma imagem global, né, de tipo de atividade que nós temos e quais são as competências que a gente normalmente enxerga na faculdade, como que isso aqui encaixa com as necessidades desse tipo de desenvolvimento. Tá? Esse slide eu acho que eu vou passar, é só um key takeaway, né, eu acho que eu já cobri bastante ele do que está aqui. Então, nesse momento, eu faço só um preâmbulo, né? Tudo que a gente falou aqui de sistemas de eletrificação, normalmente eles são acompanhados por outro tipo de solução, ou seja, o veículo elétrico normalmente tem algum grau de automação, né? E aí eu passo aqui a palavra para o Rafael. Muito obrigado, pessoal. Legal, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí. Tarefa difícil agora, né? Substituir o Renato aí, cara fenomenal, super especialista aí, mas eu vou tentar aqui trazer um pouquinho para vocês aqui de carros autônomos, ok? Legal. Pessoal, longe de mim querer ser um especialista nesses processos, aqui é um momento de troca mesmo, para que a gente possa aprender juntos. Então, gostaria que vocês também contribuíssem, colocassem as perguntas lá nos nossos chats, para que a gente possa aí também poder interagir com vocês aí no decorrer desse bate-papo, ok? Legal. Rafa, Tá. eu Oi? vou compartilhar, você pega o controle, tá bom? Eu acho que tá ô, Bárbara, acho que você quer apresentar? Não, sou eu. Tá com a Sou eu. frase mesmo. Aí você pede o controle, tá bom? Ah, tá. Tá, Beleza. só um minutinho. Ver se deu certo. Será que tá comigo agora? Request control. Ok. Todos estão vendo? Sim, tá certinho. Só você colocar em tela cheia, Rafa. Tá. Vocês estão vendo a minha tela? Opa. Aqui para mim, pelo menos, já está em tela cheia. Como vocês estão vendo? Ele tá em aberto, assim, se você clicar aí embaixo, a gente tá vendo aquela tela do PPT aberta mesmo. Isso aí, Opa, agora Aí, sim. exato. boa. É só clicar aí. Tô clicando, mas tá. Isso, agora
Agora abriu pra gente. Vocês estão vendo em duas telas ou numa tela só? Tá em duas, né? Duas telas. Uhum. Então, vamos aqui. Só aí clicar no livrinho do lado daquele ícone que você clicou. Isso. Boa. Legal. Agora está em uma tela só, né? Tá ótimo. Legal. Beleza, pessoal. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre veículos autônomos, e a pergunta que fica para essa discussão aqui é se o veículo autônomo hoje é um futuro ou é uma atualidade, né? Então, a gente tem visto bastante coisa aí relacionada a novas tecnologias, o Renato contribuiu bastante coisa aí falando da eletrificação, e essas tecnologias, elas estão totalmente conectadas aí e interligadas, né? Para a gente entender um pouquinho sobre os processos, sobre os veículos autônomos, é importante a gente entender, dentro do mundo Bosch, aonde eles estão conectados ou ao que eles estão conectados, né? Então, no começo aí das apresentações, a Grazi trouxe um pouquinho aí dos pilares ou dos produtos e serviços que a Bosch fornece, e os veículos autônomos, ou os nossos produtos disponíveis em veículos autônomos, eles estão conectados aí à mobilidade, às soluções de mobilidade dentro da organização Bosch. Legal? Então, falando um pouquinho aí sobre sistemas integrados, sobre mobilidade, é importante a gente entender aí um pouquinho, mas tudo bem, o que nós estamos falando aí, né? Então, quando a gente fala de veículos autônomos, é interessante a gente entender aí alguns pilares, e hoje a Bosch enxerga como 4 pilares fundamentais aí a questão do carro autônomo, né? E eles estão totalmente interligados, né? O primeiro deles é toda a parte de motorização, então, falando aí desde veículos comerciais, a veículos leves também, motos, scooters, entre outros. Um outro pilar importante também é toda a parte de mobilidade, toda a parte de sensoriamento e tecnologia, softwares, hardwares, que são empregados dentro dos veículos para trazer essa parte da automação. Um outro pilar super importante também é a questão da conectividade. Então, a interação veículo-pessoa, cada vez mais, ela vai estar interligada. Os veículos, eles passarão algo que a gente chama hoje de bem ali de consumo, e vai passar a ser parte integrada da nossa vida, do nosso cotidiano. E a utilização dos veículos, ele vai ficar cada vez mais diferente do que a gente enxerga hoje na nossa atualidade. E por último, quando a gente fala de conectividade, a gente tem que falar também da motorização. Então, todo o powertrain, todo o sistema de eletrificação, para fazer com que essa mobilidade ela consiga se, de fato, mover. Então, ela faz parte também desse quarto pilar que a Bosch enxerga aí para os veículos autônomos. E, no final, a conexão de todos esses pilares que vão trazer aí as soluções de mobilidade para o nosso futuro, né? E aí trazer toda a parte daí da interação, do conforto, da economia energética e eficiência para os veículos no futuro. Legal? Nós trazemos aqui um pouco da visão do carro atual e o carro do futuro. E olha que coisa bacana, pessoal. Hoje, se a gente pega a nossa atualidade, um carro hoje, nós falamos que ele é de baixa utilização, ou seja, normalmente as pessoas elas utilizam os carros, os veículos ali por 2 horas por dia, e esse carro, quando você decide a compra dele, você decide fazer a compra muito baseado em preços e em algumas coisas que o carro ele vai te oferecer. E quando a gente fala de carros autônomos no futuro, as coisas mudam, e mudam completamente. Hoje, os carros atuais, eles trazem, em média, 15 sensores para fazer toda a parte de movimentação. E no futuro, esse carro ele passa a ser completamente diferente. Então, a gente começa a enxergar o carro onde a gente fala do Blue World para o Green World no futuro, né? Os carros no futuro, eles passarão, então, de 2 horas de utilização média ali por dia para 12 horas.
podendo chegar até 18 horas. Podemos imaginar a mudança do nosso cotidiano e a utilização do carro ou do modo de mobilidade? A gente vai deixar de utilizar o carro para se movimentar do lado A para o lado B, mas para uma extensão da nossa casa. Podemos fazer um comparativo com o celular. Antigamente nós tínhamos ali os celulares que eles tinham baixa utilização, a gente utilizava para fazer e receber ligações ou, no máximo, mensagens de texto. Hoje nós temos um computador na nossa mão. E o carro do futuro, ele está conectado a isso. Ele está conectado a funções ou sistemas integrados que ele vai proporcionar para os condutores uma utilização completamente diferente do que nós vemos hoje. E em fatores comparativos, nós sairemos ali da casa dos 15 sensores atualmente para aproximadamente 40 sensores dentro dos veículos autônomos. Então, é uma mudança completamente diferente do nosso cotidiano e dessas tecnologias. Falando um pouquinho dos veículos automatizados e também das tecnologias empregadas dentro deles, a gente precisa entender que não é uma única tecnologia que vai fazer com que esses veículos sejam autônomos, mas uma conexão entre elas. E aqui a gente consegue enxergar um pouquinho de quais essas tecnologias integradas vão proporcionar o carro do futuro. Então, podemos ver aqui radares, podemos ver também câmeras, integrações ali de ECUs ou de partes inteligentes ali dentro do carro, sensores ultrassônicos que vão estar conectados, até câmeras de longa e de média utilização. Então, são várias tecnologias, vários softwares e hardwares integrados para trazer essa nova utilização dentro dos veículos. Um outro ponto importante aqui, quando a gente fala de conectividade. Então, a comunicação dos veículos inteligentes, dos veículos do futuro, eles vão abranger várias comunicações. Então, vão ter comunicações entre veículos, vão ter comunicações veículos entre pedestres, vão ter conexões ali de veículos com a internet, IoT, sistemas de nuvens e toda a parte de infraestrutura. Então, quando a gente fala de tecnologias que estarão embarcadas dentro dos veículos, nós temos que falar também de tecnologias que elas vão estar fora do veículo. E isso vai ter total conexão com as smart cities que nós tanto falamos. Então, não basta apenas nós termos os veículos conectados e autônomos, se nós não tivermos também toda a infraestrutura conectada para que a gente possa fazer a utilização cada vez maior dessas novas tecnologias. Aqui trazemos também um pouquinho da visão dessa interação entre as tecnologias. Então, podemos ver aqui do lado direito conexões entre veículos e pedestres, conexões também entre veículos e bicicletas. Podemos ver também as conexões entre os veículos e todas as instalações de vídeos das ruas e rodovias, toda a parte de predicção ou de alertas de sistemas automatizados que vão fazer com que os veículos eles tenham um outro nível de sistemas de segurança. Então, vai ser algo muito abrangente que vai poder fazer uma conexão com diversas coisas. Acho que travou aqui. Deixa eu ver. Mudou para vocês? Opa, legal. Aqui. Legal, mas tudo isso que nós estamos falando, né? Quais são os benefícios dos carros autônomos no futuro? Né? Então, aqui podemos ver um pouquinho dos benefícios que esses carros autônomos eles podem trazer para nós. Então, podemos ver a questão da segurança. Então, toda a melhora nas questões de segurança e a redução dos acidentes causados ali por falhas humanas. Hoje nós sabemos, todos os levantamentos que são feitos, nós podemos entender que vários dos acidentes eles são causados
pela falha humana. Então, os veículos autônomos eles vão ter esse benefício de poder reduzir os acidentes e a melhora significativa da segurança das pessoas. Um outro ponto importante também é a democratização e a permissão dessa mobilidade. Ela vai abranger várias idades, ela vai abranger várias pessoas. Então, essa democratização da mobilidade é algo fundamental também para que a gente consiga dar os próximos passos diante dessa tecnologia. Outro ponto importante também é a redução dos consumos de combustíveis, né? Então, a melhora significativa na questão do tráfego, a melhora ali dos congestionamentos, as cidades inteligentes e a utilizações de GPS e conexões entre os veículos, fazendo com que a inteligência artificial ela melhore o trânsito e traga ali uma eficiência energética. E, por último, todo o ganho de produtividade ali em escalas de produção e de otimização dessas tecnologias. Legal. E falando dos veículos autônomos, é importante a gente entender também quais os graus, quais os níveis de automação que os veículos eles têm. Atualmente, hoje no Brasil, nós estamos ainda no nível 1 e partindo para o nível 2 de automação. E falando um pouquinho de cada um desses níveis, eu vou trazer alguns detalhes para vocês. Então, por exemplo, o primeiro nível, nível 1 de automação nos veículos, nós podemos entender algumas tecnologias que estão empregadas ali nesse nível. Então, quando a gente fala ali de ACC, isso é uma sigla em inglês que quer dizer Adaptive Cruise Control, e o Lane Camping, que são radares para fazer com que o veículo ele se mantenha na faixa. O nível 2 de automação, como eu disse, o Brasil hoje está entre o nível 1 e o nível 2 de automação. Alguns carros já com radares de tráfego, ou seja, além do Adaptive Cruise Control e dos sensores, eles têm também radares que vão fazer a interligação entre as tecnologias, e ele tem uma automatização parcial da direção do veículo, fazendo com que o radar ele faça a leitura do trânsito, acelere e diminua a velocidade de acordo com o range solicitado ali pelo condutor. Quando nós falamos também do nível, ainda dentro do nível 2, são alguns radares e sensores que fazem com que o carro ele permaneça na faixa e faça a leitura dos obstáculos, mantendo o veículo na condução em que foi definida. Olhando o nível 3, aí nós já vemos algumas outras tecnologias sendo empregadas juntamente com as do nível 1 e do nível 2. E dentro dessas tecnologias já é permitido, por exemplo, que o motorista ele não utilize mais as mãos para condução no veículo, ou seja, o veículo ele vai ser conduzido automaticamente, mas não podemos deixar de frisar que nessas tecnologias ainda assim o motorista ele é responsável pela condução, ou seja, em momentos serão necessários ali que o motorista ele faça a intervenção manual do veículo e ele tome as rédeas da direção. No nível 4, nós chamamos de nível de alta automatização, onde todos os sensores também estão integrados e os veículos eles vão praticamente dirigir sozinhos, sem intervenção do motorista, inclusive aqui com pilotos automáticos fazendo toda essa parte de direção. E por último, mas ainda assim, a gente precisa entender que aqui ainda o motorista ele precisa estar dentro do veículo. E por último, nós chamamos ali do Urban Automated Taxi, onde o carro não precisa de intervenção nenhuma do motorista, o carro ele vai ser totalmente automatizado e sem intervenção nenhuma ali
manual do motorista ou do passageiro, o que quer que seja. E olhando para o que nós temos hoje de tecnologia, do nível 3 para o nível 4, ainda são limitadas a utilização dessas tecnologias, ou seja, apenas rodovias e ruas específicas com toda a infraestrutura definida que é permitida a utilização da tecnologia do nível 3 para o 4. Legal? Passando para o próximo slide aqui, então. Reforçando aqui algumas dessas tecnologias, então, aqui o freio automático dos veículos, ou seja, toda a leitura que os radares eles fazem dos obstáculos ou do veículo da frente, fazendo com que o veículo ele freie sozinho. Outra tecnologia também contida nos radares são a questão quando identificado um obstáculo à frente, o veículo ele consegue fazer todo o direcionamento sem nenhum risco para o motorista, e aqui é bacana a utilização também, por exemplo, de tecnologias já empregadas, do ABS e do ESP, que hoje nos carros vendidos aqui no Brasil, ele é obrigatório. Então, essa assistência aqui do ESP é fundamental para essas tecnologias. O Lane Assistant, que, de novo, são as inteligências que fazem a leitura das faixas e faz com que o carro ele permaneça na direção correta. De novo, aqui, os radares fazendo toda a leitura dos obstáculos, inclusive de pessoas, evitando aqui, por exemplo, atropelamentos e acidentes graves dentro das ruas. Toda a parte de assistência aqui de radares também, que identifica, por exemplo, sinais e qualquer tipo de obstáculo. Travel Assistant. E um outro bem bacana também é um monitoramento aqui, por exemplo, de sensores de fadiga. Então, os sensores de fadiga, eles fazem a identificação, por exemplo, se o motorista está ou não com sono, podendo colocar em risco ali a condução. Então, são algumas das tecnologias hoje já empregadas que fazem aí com que a condução ela seja cada vez mais segura. Toda a parte de iluminação, ou seja, algumas tecnologias também empregadas dentro dos veículos que fazem com que a assistência da iluminação ela seja empregada na melhor maneira possível, ou seja, quando o veículo ele começa a fazer a curva, ele direciona toda a parte de iluminação e dos faróis de acordo com a necessidade ali daquela direção. Outro ponto bem bacana também é a questão do Park Assistant. Hoje temos, por exemplo, carros aqui no Brasil que já fazem esse estacionamento sozinho. São tecnologias bem bacanas já contidas aqui no Brasil. E por último aqui toda a parte 100% automatizada, onde você pode, inclusive pelo seu smartphone, proporcionar ali o estacionamento automático dos veículos com essa tecnologia. Tem alguns vídeos bem bacanas na internet, no YouTube, se vocês puxarem, tem um bem bacana da Bosch, que foi feito em parceria com a Mercedes-Benz, que a gente pode ver muito, muito bem essa tecnologia sendo empregada ali na vida real. É algo bem bacana também de se conhecer. Rafa, esse vídeo até eu posso compartilhar depois com o pessoal que está aqui, né? Até para essas indicações, tá, pessoal? Para quem está assistindo, a gente compartilha com vocês. Aí, eu não sei se você está vendo, Rafa, mas a Karine está com a mão levantada, inclusive só para reforçar, tá, pessoal? Quem tiver dúvidas para fazer, tá? Pode guardar suas perguntas aqui para fazerem mais para o finalzinho, né? A Karine vai falar aqui da temática dela também, ou se vocês quiserem usar o link do chatbot que eu enviei para vocês no e-mail, tá bom? Fiquem à vontade para usar aquele canal, já que a gente está sem o chat liberado hoje, tá bom? Rafa, se você puder passar a palavra para a Karine. Legal. Obrigada.
Não estamos te ouvindo. Oi. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Aí, agora sim. Legal. Legal. Eu pedi o controle aqui também. Acho que eu estou tentando acessar a apresentação. Grazi, se você puder fazer a gentileza aí de só passar pela parte de conectividade, eu agradeço. Talvez vai mais rápido. Gente, eu vou fazer um complemento aí do material apresentado pelo Rafael, tá? Eu também vou falar um pouquinho de conectividade automotiva, talvez um pouquinho, num nível um pouquinho menor. Então, o Rafa mostrou aí onde a gente quer chegar, onde o carro autônomo vai chegar daqui a pouquinho. E eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo hoje para chegar lá, talvez no carro autônomo, com algumas ferramentas já de conectividade, de aquisição de dados veiculares para a gente gerar serviços e melhorar também aí a conectividade para automotiva, ok? Eu não consegui o controle, Grazi. Se você puder passar os slides. Aí, legal. Bom, gente, um pouquinho do que o Rafa falou também, a Bosch, ela abrange vários setores aí da mobilidade, né? A gente vai além da mobilidade, então a gente atua na casa conectada, nos prédios, nas cidades, na energia, na indústria e também na mobilidade, que é o foco da nossa divisão aqui, tá? Tô tentando passar aqui, Grazi, mas realmente não tá indo. Então, para você passar. Karine, travou para mim. Vamos tentar de novo. Não. Peraí. A apresentação travou, desculpa. Você quer que eu compartilhe aqui? Peraí. Conceder controle. Se consigo te achar aqui. Pede de novo. Aí. Vê se vai agora. E foi. Maravilha. Tô tentando passar aqui, pessoal, mas acho que estamos um delay. Legal. Gente, olha só, como que a gente coleta dados de veículo? Então, né, isso é interessante também para quem está na indústria, como quem está na academia, para entender as características ou o que a gente usa para coletar. Então, hoje a gente considera aí que o veículo ele tem uma ou mais unidades de controle, aqui representadas pelas XUs, né, ou uma ou mais unidade de controle veicular. Essas unidades, elas controlam as funções do veículo e geram também muitos dados, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pressiona o pedal do acelerador, eu estou efetivamente mandando um sinal para o motor, para ele acelerar mais, e também estou gerando uma série de informações que podem ser coletadas aí e transformadas em conhecimento. A unidade de conectividade, representada aqui pela CCU, ela é uma unidade capaz de coletar, armazenar, processar e enviar os dados através de uma rede que pode ser um 4G, por exemplo, para uma nuvem. Na nuvem, a gente pode processar essa informação e transformar em serviços. E é isso que a gente fala de negócios digitais na PS hoje. Então, a gente coleta dados do veículo e transforma eles em serviço. Tá? Aqui exemplificando para vocês, então, um pouquinho dessa infraestrutura. Normalmente a gente divide em algumas caixinhas, então a gente pega um problema complexo, separa ele em caixinhas diferentes e tenta simplificar. Então eu tenho ali o cluster do hardware, representado pelo source, a parte de conexão 4G, a plataforma em nuvem e como que eu entrego esse dado, que pode ser simplesmente um arquivo ou então eu crio um dashboard customizado que eu posso entregar já um conhecimento mais detalhado para o meu cliente, tá? Que eu trouxe um exemplo para vocês, então, de um caminhão. A gente também consegue coletar dados de veículos comerciais. E aqui a rede que a gente está utilizando, por exemplo, é uma rede 3G. Então, eu posso transmitir dados até aqui em mais ou menos 300 kbps por segundo. Então, é bastante informação gerada e que eu posso utilizar aí a rede pública para transmitir. A gente também fala de algumas metodologias para processar o dado. Então, eu consigo processar ele embarcado, dentro aí das unidades de controle, posso processar ele em nuvem,
pelos algoritmos no back-end, ou eu posso usar uma combinação dessas duas metodologias, processar uma parte no software embarcado e uma parte na nuvem, o que é a tendência que a gente vê também para aumentar a eficiência do processo de aquisição de dados. Eu trouxe alguns casos para vocês, só para exemplificar onde a gente consegue chegar aí com a coleta de dados. Então, eu posso detectar uma falha antes dela acontecer. Isso a gente chama de diagnose preditiva. Então, eu vou coletando dados ao longo do tempo dos meus veículos, eu sei como que ele opera, eu sei como que ele pode falhar, eu observo sintomas, e aí, no final do dia, ou no final de alguns meses aí de coleta de dados, eu tenho um algoritmo suficientemente inteligente para detectar uma falha antes que ela aconteça. Então, eu vou falar para o motorista: olha, você vai andar mais 100 quilômetros, por exemplo, e aí você vai ter uma falha. Então, antes dessa falha acontecer, eu tomo algumas ações para que isso não aconteça. Então, eu posso direcionar o motorista para uma oficina, para ele fazer uma manutenção, eu posso agendar já o momento certo e mais adequado para que essa manutenção seja feita antes da pessoa ficar na mão, né, e o veículo ficar parado. Então, isso é o que a gente chama de diagnose preditiva. Eu vou evitar a quebra do veículo. Mas isso não é tão simples de chegar lá, tá? A gente separa em alguns passos aqui, exemplificados em 4 passos, onde a gente precisa primeiro monitorar a saúde do veículo, observar anomalias, fazer uma análise aí talvez no back-end, né, na parte de banco de dados, e por fim eu consigo chegar, enfim, numa diagnose preditiva. Então são vários passos que eu preciso fazer para adaptar o meu algoritmo para que ele fique inteligente o suficiente para responder ao que eu quero atender no usuário. Eu trouxe aqui também algumas vantagens, então, por exemplo, para frotistas, a gente tem grandes vantagens, que eu evito a quebra. Imagine vocês nunca ficarem na mão com o veículo, né? Então, a gente sempre vai ter a melhor utilização, dependendo a manutenção do veículo, ela sempre vai estar no estado ótimo. Vou passar um pouquinho aqui pela questão do tempo. E vou falar um pouquinho das competências que a gente precisa para atingir e resolver esses problemas aí da aquisição de dados, visando a conectividade veicular e no futuro aí, quem sabe, do carro autônomo, né? Então, a gente trabalha basicamente em 4 clusters, de hardware, software embarcado, back-end e front-end. E para esses 4 clusters, a gente tem competências que são necessárias e a gente sofre um pouquinho ainda para ter pessoas capacitadas para todas essas áreas. Eu trouxe aqui também um pouquinho do slide, falando onde que a gente encontra essas competências, tá? Então, considerem, por favor, o source como veículo. Então, o dado, ele flui do source, ele passa por uma staging area, onde a gente consegue organizar. Eu posso mandar o meu dado para um data lake, onde eu não tenho efetivamente um formato do dado, ou tenho diferentes formatos, ou para um banco de dados, um data warehouse, e aí, efetivamente, processar ele e entregar numa forma inteligente para que o usuário consiga entender. Então, hoje a gente está trabalhando com alguns perfis. O Connectivity Software Developer, que é responsável pela extração do dado. O Data Engineer, responsável aí por armazenar e organizar o dado. O Data Science, por processar e colocar inteligência sobre o dado. O Front-End Developer, que é o responsável por mostrar o dado na tela, criar dashboards, criar uma interface amigável. E o Data Analyst, olhando para esses dados e efetivamente entregando um resultado, fazendo uma análise do que já aconteceu. Tá? Então, esses são os principais perfis que a gente tem hoje dentro dos projetos de conectividade e inovação. E o que eu posso falar para vocês hoje, e eu gostaria de pedir ajuda, como um bate-papo aí de um dos nossos colegas, que é o José Pereira, que está na linha, para falar um pouquinho também na necessidade desses perfis. Essas são as nossas seleções, tá? E a gente também trabalha aí com o Digital Architect, que é a pessoa que tem o know-how de toda a cadeia e consegue integrar todas essas caixinhas. E é muito importante reforçar que a gente tem soft skills envolvidos e hard skills envolvidos. E aí, como exemplo para vocês, eu convido o José a falar um pouquinho do projeto de inovação. Ele é o Product Owner do Truckify.
Rapidamente, Zé, em 3 minutinhos aí, você poderia contar para a gente quais são as competências aí que no seu projeto de inovação são importantes e que a gente precisa desenvolver aí nos times? Perfeito, vamos lá. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal. Como a Karine comentou, né, o Truckify, ele é um dos projetos, acho que é o que é legal só complementar aqui, né, em toda essa apresentação bem rica, é que a própria Bosch, né, globalmente falando, ela gera fomentos para novas ideias, novas criações e novos produtos. E o Truckify é uma dessas criações de conectividade que surgiu aqui no Brasil, né. Hoje a gente se encontra com esse projeto / já produto, né, na fase de incubação. E se tratando das competências, eu acho que essa fotografia que a Karine deixou na tela, ela é bem legal, porque ela realmente comprova que o mercado vem com a conectividade, vem trazendo essas novas oportunidades de novos perfis, que até recentemente, né, a gente passou pela formação dos times e nem tá tão fácil, né, de encontrar essas pessoas com esses perfis e nessas características. Basicamente, o Truckify, ele é bem ilustrado pelo que a Karine mostrou. Hoje a gente trabalha aquisitando dados de veículos pesados, trazendo para uma plataforma e usando esse nosso know-how de powertrain, né, tudo isso que foi ilustrado, essa nossa competência, né, de engenharia, a gente utiliza-se dela para promover ali análise e insights para os frotistas ali no setor de transporte como um todo. Para que a gente conseguisse conceber esse produto, todos esses papéis que estão aqui, eles foram necessários. Então, você vê que realmente, tanto daqui desde o comecinho na parte de aquisição de dados, que é um perfil que a pessoa tem que entender do ambiente periférico de um veículo, entender dos protocolos de comunicação, saber como extrair dados, no caso não só de veículo, dependendo do projeto, qual que é a fonte do dado, você ter essa competência, esse entendimento de como extrair os dados, mostra que é muito necessário, né, o que a gente chamou aqui de Connectivity Software Developer, é aquele cara, né, a gente tem o que a gente chama de CCU, né, aquele hardware de aquisição. Então, é a pessoa que vai conseguir, que entende um pouco também da parte de firmware de hardwares, ou um pouco da parte de softwares embarcados. Mais para frente, né? O Data Engineer, né? A gente sabe que quando a gente pega algo cru, a gente vai transformar e entregar lá na frente, tem todo um background, né? Que o cara que está contratando o serviço não vê, que é toda essa parte de, no caso da conectividade, né, toda essa parte de back e front-end, que é necessário. Então, um data engineer é essa pessoa que tem a capacidade de entender para cada demanda quais são as tecnologias que eu posso agregar, que eu posso integrar para pegar esse dado base e transformar em uma solução. E já indo um pouco ali, até é bem importante esse papel intermediário um pouco mais para frente, do data scientist e do data analyst, porque quando você pega dados crus, né, e você quer transformar numa proposta de valor, é muito importante que, obviamente, né, a gente diz bastante ultimamente, né, a gente vem buscando cada vez mais ser customer-centric, olhar para o mercado, entender o que o mercado precisa e fomentar com as nossas soluções, mas também é importante que a gente se utilize dessa competência que a gente já tem e que o mercado vem trazendo do cientista de dados, porque o cientista de dados vai ter aquele perfil mais analítico, ele vai ter um embasamento bem estruturado de metodologias, ferramentas de análise e estatísticas, que permite que, uma vez que ele receba um grupo de dados, ele consiga dar a maneira de tratar esses dados, e o Data Analyst ele já está um pouquinho mais na ponta junto com o Front Developer. Ele vai fazer a análise e entender qual que é a melhor forma de entregar esses dados, numa forma, de repente, intuitiva, numa interface mais amigável. Então, eu diria que esses caras se conversam bastante. Esse cara, ele está no começo da tratativa dos dados, esse aqui na frente, né? Front-end já é, né, uma característica conhecida de mercado, e para a conectividade ela é importante, né? Porque dependendo da demanda que eu tenho aqui na ponta, dando o exemplo do Truckify, né? O frotista, ele é um cara, o gestor de frotas, ele é um cara corrido, não tem tempo para ficar abrindo muitos gráficos, olhando tela por tela. Então a gente tem que usar das competências de um front-end developer para entender a melhor forma de entregar esses dados. E para tudo isso, não menos importante, só para concluir, temos o Digital Architect, que a gente chama que é aquele cara que tem o perfil nexialista, que consegue
transitar entre todas essas tecnologias e dar suporte para a amarração delas. Então, todas essas características são fundamentais para a gente literalmente tirar do papel aí um projeto de conectividade. Nossa, muito legal. A gente saiu da aplicação dos papéis, né, para aplicação na realidade de um projeto já com o cliente. Então, isso que eu queria destacar, que a gente está coletando dados, a Bosch trabalha também bastante com inovação, e a gente está desenvolvendo os papéis junto com o desenvolvimento das pessoas. Né? Então, nos adaptando também para encontrar o melhor papel e a melhor carreira para as pessoas que estão aqui dentro. Né? Fazendo esse mix, eu acho que a gente atende tanto as demandas da empresa quanto pessoais, é um desafio, né? Eu, pelo menos, exemplifico isso como um desafio. Mas muito legal, obrigada, Zé, pela participação. Imagina. E aí, pessoal, eu deixo livre também, agradeço pelo tempo. Eu finalizo aqui com os meus slides, mas eu acho que voltamos aí também para abrir para perguntas e para os colegas Rafael e Renato, para que a gente possa concluir. Obrigada. Legal, esse espaço aqui, então, é para a gente responder as perguntas de vocês. Nós temos uma pergunta aqui da Júlia, e a pergunta dela é: quais são os grandes É desafios? só uma correção, Rafa, é do Júlio, tá? Ah, Júlio, desculpa. O Júlio fez joia, inclusive ele tá online aqui. Ah, legal. Enfim, só pergunta, viu, Júlio? Obrigada. Pode falar, Rafa. Ah, legal, Júlio, desculpa. Então, a sua pergunta foi: quais são os grandes desafios de se desenvolver com qualidade e custo, tantos produtos essenciais para o nosso dia a dia? Poxa, pergunta super importante e bacana, e não existe uma resposta única, né, para a sua pergunta, mas temos alguns pilares ali, sim, que a Bosch trabalha bastante, né, para conseguir superar esses desafios. Acho que o primeiro deles é entender e se antecipar a todas essas demandas futuras que o mercado e as pessoas elas pedem, né? O segundo pilar ali é a questão da adaptabilidade. Essa adaptabilidade para quê, né? Para que a gente consiga buscar soluções que trazem tecnologias para os nossos clientes. Mas uma outra também fundamental é a gente conseguir manter os nossos negócios atuais rentáveis, porque a rentabilidade dos nossos negócios na atualidade é a que vai proporcionar investimentos em tecnologias futuras que vão manter o nosso negócio. Então, são alguns ali dos nossos desafios. Se o Renato ou os demais quiserem contribuir também, fiquem à vontade. Acho que eu vou só complementar um pouquinho, né, do que você colocou muito bem, Rafael. A Bosch também trabalha com o conceito de plataformas. O que isso quer dizer, né? Ela desenvolve soluções que atendam o maior número de clientes possíveis. Então, é basicamente uma economia de escala, vamos colocar dessa forma. Então, quando eu desenvolvo um software, por exemplo, eu estou coletando requisitos do mercado, né, requisitos de cada cliente, mas eu estou montando uma base comum, né, que atenda a maior número possível de requisitos, o maior número de clientes possíveis, né, e aí algum ajuste específico com base em algum requisito de cliente, né, aí se deriva uma linha separada, por exemplo, uma linha de desenvolvimento, eu quero dizer, tá? Mas o resto, né, eu faço minhas palavras do Rafael, que colocou muito bem. Maravilha. Obrigada, pessoal. Quem tiver mais perguntas, tá? Fiquem à vontade aí para fazer, tá? A gente tem até uma outra aqui que foi do Vitor. Ele pergunta quais as limitações atuais para o mercado brasileiro introduzir veículos no nível 2, que seria o hands-free, e além. Uhum. Legal. Ele só levantou a mão. Acho que foi outro Legal. Vitor, né? Ou Vitor, só eles responderem aqui, aí a gente já abre para você, tá bom? Uhum. Pode falar. Hoje nós não temos impeditivos legais do nível 1 para o nível 2, Vitor, é mais a questão mesmo de escala de valores, né? Então, hoje as pessoas ainda, elas não querem investir tanto, talvez, em carros com essas tecnologias.
mas isso, conforme vai passando o tempo e elas vão identificando que isso é uma necessidade, aí essa escala ela começa a aumentar, os valores começam a ficar mais acessíveis e a tecnologia será mais acessível. Só trazendo como exemplo, antigamente, por exemplo, a gente não via tanta necessidade, por exemplo, de sensores de ré nos veículos ou de uma câmera de ré. E a partir do momento que você começa a utilizar aquilo, começa a fazer uma parte essencial ali da condução do veículo e faz parte do seu dia a dia, você não consegue mais utilizar o seu carro sem aquela tecnologia. Então, conforme for introduzindo, as pessoas forem utilizando isso, elas vão ver o quão necessário é, mas não existe nenhum impeditivo. Maravilha. Esse foi o Vitor Vinícius que perguntou pra gente, né? Aí agora quem tá com a mão levantada é o Vitor Monarim. Vitor, fica à vontade, pode abrir o microfone. Opa, oi pessoal, boa tarde. Tinha uma pergunta para fazer, acho que para o Rafael, porque quando ele comentou da parte de Evasion Assistance, eu fiquei curioso para saber, assim, como que são tratados os dilemas morais dessa parte de veículos autônomos? Existem padrões internacionais ou são padrões da empresa? Como que são tratados esses dilemas? Ou, sei lá, no nível de automação que a gente está hoje não chega a entrar nesses tópicos. Sim, chega a entrar sim nesses tópicos. Então, como eu disse, nas tecnologias do nível 3 para o nível 4 de automação, existem questões legais de cada país que ainda limitam a utilização dessas tecnologias. Então, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, nós temos um veículo chamado Waymo, por exemplo, que é uma joint venture da Google nos Estados Unidos, que ela tem a tecnologia nível 4 embarcada nesse veículo, só que ainda assim não pode ser utilizada completamente, justamente por questões legais nos Estados Unidos. Entendi. Então, não são coisas globais, mas também não são coisas da empresa, são legislações locais de cada país, né? Exatamente, legislações locais de cada país, e é lógico que as empresas elas estão conectadas a todas essas legalidades de cada país. Então, a Bosch, por exemplo, é uma empresa legalista. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se é permitido tal utilização dessa tecnologia, logicamente que a Bosch ela não vai liberar essa tecnologia para o mercado até que se tenha aí uma legislação que permita isso. Entendi. E nisso entra também a parte de, por exemplo, de iminente acidente, o veículo escolher a preferência dele, quem ele deveria salvar, isso tudo entra no mesmo pacote de legislação Exatamente. local. Entendi. Isso, exato. Obrigado pela pergunta. Obrigado, viu? Maravilha. Seguindo a sequência aqui, é o Pedro Venâncio. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Renato, eu queria fazer 3 perguntas para você. Elas são simples e então, começando assim, a primeira é, você mostrou um forecast mundial aí de eletrificação. Eu queria te perguntar se a Bosch tem algum forecast para o Brasil, assim. Acho que tô terminando meu TCC agora, seria uma informação até interessante. Então, se você tiver aí para compartilhar, seria legal. As outras 2 perguntas são rapidinhas. A primeira é como se capacitar para trabalhar nessa parte de calibração, porque eu estou terminando minha faculdade de engenharia elétrica e a gente não vê tanta coisa relacionada a motores a combustão, né? Mais sobre eletrônica mesmo, enfim. E se a Bosch abre vagas de analista júnior, etc., para essa área de calibração ou para trabalhar voltado para powertrain. Tá, então vamos ver se eu consegui pegar as perguntas corretamente. Primeira pergunta com relação ao Forecast Brasil, né? Esse dado existe, tá? Eu não trouxe ele para a apresentação. Eu posso até dar uma olhada aqui se eu tenho esse dado para te responder e coloco aqui no chat, tá? Mas a gente está falando aí
se eu olho hoje, né, hoje eu já tenho um aumento muito expressivo em tecnologias de híbridos, né, quando eu considero, por exemplo, o Corolla Cross ou o próprio Corolla Sedan, por exemplo, que atualmente é o líder de mercado desse tipo de tecnologia. Já para veículos com mais valor agregados, puramente elétricos, basicamente Volvo e veículos já de valor agregado um pouco mais alto, tá? Mas os números especificamente eu não tenho aqui comigo agora. Eu posso pegar aqui o seu e-mail, eu posso pegar esses dados, né, e se não houver nenhum problema de confidencialidade, eu posso passar eles para você depois, tá bom? Esse é o primeiro, então. O segundo era com relação à calibração, né? Então, basicamente, sim, a Bosch abre vagas, né? Eu acho que nesse momento até temos vagas abertas para engenheiros júniores, plenos, sêniores, dependendo do grau de experiência, né, mas a princípio em todas essas vertentes. E aí o conhecimento específico, obviamente, se você tiver um conhecimento prévio de motor a combustão, isso ajuda, né? Mas também é algo que pode ser adquirido conforme o pacote específico de calibração que você trabalha. Deixa eu fazer talvez uma analogia, né? Se eu estou calibrando, por exemplo, um controle de uma máquina elétrica, né, eu preciso entender como aquela máquina elétrica funciona. Então, você vai meio que por pacotes, né? O pacote A exige um conhecimento A, então você aprende sobre aquele pacote, e aí você calibra aquele pacote entendendo como o software de controle funciona. Então, é algo que vem junto, tá? Mesmo que você tenha o conhecimento do motor em combustão em si, por exemplo, da máquina elétrica, né, você precisa entender como o software de controle opera, para juntar tudo isso. E aí, quando você junta tudo isso, é quando você consegue fazer essa calibração de uma forma um pouco mais madura, tá? Respondi a sua pergunta? Perfeitamente. Renato, vou te chamar aqui no LinkedIn, e aí, se você puder, não tiver problema de confidencialidade, puder compartilhar o Tá bom. forecast nacional. Né? E Nesse meio tempo, eu estou vendo se eu acho aqui, e ainda tento retornar para você aqui a pergunta ainda durante a apresentação, tá bom? Tá bom, obrigado aí. Tá. Obrigada, Pedro. Seguindo aqui a sequência é o Fábio Niza. Oi, boa tarde a todos. A quem puder responder, por gentileza, na questão dos dados, como você enxerga esse profissional, o cientista de dados? Quais são as skills necessárias, o perfil desse profissional? Se é necessário uma graduação, ou tem que ser multidisciplinar? Como seria esse perfil? O mercado atual. Não sei se alguém do time do RH da Bosch que está aqui, né, pode responder, mas só reforçando para você, viu, Fábio, reforçando para todo mundo que está aqui, o pessoal também que for assistir essa gravação, a gente tem essa trilha de conhecimentos, né? Então, hoje a gente está aqui falando especificamente sobre um conteúdo relacionado com engenharia, mas a gente também tem outras duas trilhas de conhecimento que é voltada, inclusive, para tecnologia de informação. Então, especificamente sobre essa parte também dos dados, né, e tudo mais, a gente vai compartilhar. Vocês podem se inscrever, não é limitado, tá? Então, fica aí o convite também. E acredito também que um pouquinho do que a Karine compartilhou com a gente também pode ser útil. Ela precisou sair, mas a gente também compartilha com vocês direcionamentos nesse sentido. A Renata, que é do time, está aqui, né? Ela é da área de RH, pode ajudar nessa resposta. Eu gostaria que você me falasse novamente a sua pergunta, só para ver se eu entendi a tua necessidade, por favor. Não, boa tarde, né? Boa tarde. O perfil atual desse profissional hoje, você acredita numa graduação? Quais são as skills? Ou ele não precisa ter uma graduação? O que vocês buscam nesse perfil de profissional? Ok, entendi agora. Tá? Nós temos diferentes posições dentro da nossa estrutura, né? Bosch como um todo. Algumas posições, sim, existe a necessidade de uma formação superior. A gente entende o quanto é importante, né, a formação universitária para dar toda uma base conceitual, estrutural, ferramental para o jovem,
como nós também temos posições aonde a questão da exigência pela formação superior não é necessário, né? Mas a gente preza muito por uma formação que dê uma sustentação para esse funcionário, né? Para esse futuro colaborador. Isso é importante. Então, nós temos também escolas técnicas como o Senai, por exemplo, né? Onde nós, tanto na planta de Sorocaba, planta de Curitiba, planta de Campinas, nós temos a escola de formação, né, do jovem aprendiz. Então, também são metodologias, são formações bastante importantes para trazer todo o conhecimento e toda a base, todo o skill necessário para as diversas posições que nós temos dentro da nossa organização, tá? Então, eu estou sendo bastante generalista aí na resposta, porque todas essas frentes nós temos disponíveis hoje dentro da Bosch. Tá? Legal, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Maravilha, obrigada, Renata, obrigada, Fábio. Aí a gente tem a pergunta do Marcelo, e aí depois disso, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a palestra, né, sobre o que foi explicado aqui, foi exposto, fiquem à vontade, tá? Podem utilizar o chat também, ele não vai morrer. A gente pode responder depois em outro momento também, e aí fica o convite também para vocês continuarem participando das próximas palestras que a gente vai ter. Tá bom? Eu vou reforçar para vocês as datas aqui no final, aí a gente só vai receber a pergunta do Marcelo e eu já sigo para essas informações. Vai lá, Marcelo. Oi, meu nome é Marcelo, sou engenheiro mecânico formado pela UTFPR, né? Também sou mestre na UTFPR. Ultimamente estou terminando meu doutorado na PUC, né? E eu também estou terminando meu segunda graduação em engenharia elétrica, né? E assim, eu tenho tentado várias e várias e várias vezes vaga na Bosch e eu nunca tenho tido uma oportunidade, né? E assim, eu gostaria de saber, né? Inclusive, eu passei na Petrobras, né? Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de abrir concurso que nem concurso público. Porque eu acho que concurso público, né, eu tenho chance. Porque, assim, toda vez que eu faço, eu sinto uma insegurança no processo, né? E concurso público, tu vai lá, faz a prova, né? Eu fiquei em segundo lugar na Itaipu, tu lá, tu faz a prova, passa e tu é contratado, né? Isso aí. Se tem essa Marcelo, possibilidade de abrir um obrigada pelo concurso seu público. feedback. O nosso processo não é público, é um processo seletivo. E se você tem interesse, continua se inscrevendo nas vagas, tá? Como você já faz, Só que a se eu gente posso, faz uma análise de perfil, tá bom? eu só posso falar, dar um feedback, só que tem um detalhe, eu já tenho mais de 30 tentativas, mais de 3 anos, entendeu? Então, eu acho assim, tá tendo alguma coisa, eu tô querendo saber o que que é, né? Podemos Assim, conversar então, depois, em um outro momento? Você pode entrar em contato comigo, tá bom? tá, então me manda o seu e-mail, aí a gente conversa, tudo Tá bem? bom. Tá. Obrigada. Pessoal, até reforçando, tá? Só uma questão. Como eu falei agora, né? A gente tem outras trilhas que a gente tá abrindo aqui, né? Então, engenharia, negócios e também a tecnologia. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês também essas informações, tá? Para vocês não perderem aqui as próximas palestras, tá? Inclusive, nessa questão, né, de outros assuntos, de outras skills também para vocês conhecerem, aperfeiçoarem, né? Bom, falando aqui, tá? Essa página de inscrição foi o que vocês já conheceram, né? Para estarem aqui presente com a gente hoje, né? Vocês validaram a inscrição de vocês por aqui. Rolando a página aqui para baixo, tá? A gente tem esse calendário aqui de próximos eventos. Então, hoje a gente está aqui, né, no evento de engenharia, falando, né, basicamente aí do futuro da mobilidade. A nossa próxima palestra sobre o tema de engenharia é no dia 14 de setembro, onde a gente vai falar sobre tendências em indústria 4.0. Depois a gente vai, em outubro, falar sobre a inteligência artificial e a IoT.
E em novembro, no dia 3 de novembro, a gente vai ter um workshop, então é uma dinâmica um pouco mais prática com vocês aqui nesse formato de Teams também. Então, para quem tem o interesse de continuar só na jornada aqui de engenharia, essas são as próximas datas, tá? A gente está concentrando uma palestra por mês. Se vocês tiverem interesse em também participarem das outras trilhas, a gente tem aqui o próximo evento, que é na semana que vem, tá? Na próxima quarta-feira, dia 24, a gente vai falar sobre TI numa indústria tradicional. Então, até, se não me engano, foi o Fábio, né, que perguntou um pouquinho sobre essa parte de dados e tudo mais. É um bom momento para você participar, viu, Fábio? Então, vocês podem se inscrever aqui, tá? Se vocês, porventura, só marcaram aqui nessa opção de engenharia, eu peço para vocês repetirem essa inscrição, aí validando as outras trilhas que vocês tiverem o interesse, para vocês receberem o link da chamada e todas as notificações para participar desses outros eventos, tá bom? E indiquem também para os amigos de vocês, para as pessoas que podem ter interesse. E aqui, só para a gente finalizar, pessoal, como a maioria de vocês, né, ainda tá nos estudos, né, até pegando o que a Grazi comentou com a gente no começo, né, a gente tem aqui as oportunidades de menor aprendiz e estágio, e aí a gente está com inscrições abertas para o programa de estágio, tá? Então, a partir do dia 15 de setembro até o dia 14 de outubro, quem tiver o interesse pode se inscrever, tá? Para essa nova rodada aí de processo seletivo para programa de estágio. Então, aqui no site da bosch.com.br, vocês têm aqui no menu de carreiras, nessa parte aqui de estudantes e graduados, aí vocês podem escolher aqui, né, para estudantes. Aí a gente vai ter embaixo da página essa aba aqui de Work Like a Bosch para vocês conhecerem as nossas vagas. Então, vocês vão encontrar uma página com todas as vagas disponíveis para trabalhar na Bosch, né, atualmente, as efetivas, as também direcionadas para estudante. E aqui eu só quero explicar 2 pontos. A gente tem 2 nomenclaturas que vocês vão encontrar. Programa de estágio e estágio, tá? Então, a gente tem uma diferença. Quando a gente fala esse período de inscrições aqui, é voltado para essas vagas de programa de estágio. Então, significa que nesse período, a Bosch está abrindo mais oportunidades de estágio, tá? Dentro do programa. E aí, as outras vagas de estágio que existirem, mas aí fora desse calendário específico do programa, vocês vão encontrar com essa nomenclatura aqui de estágio. Tá bom? Não sei se as meninas do time aí quiserem me complementar, mas esse é o caminho, tá bom, pessoal? E aí, reforçando, não deixem de seguir, tá? De acompanhar a Bosch aqui nos canais. E aí a gente vai compartilhar com vocês os próximos passos, né? Até agradecemos bastante a presença de todos vocês que estiveram com a gente hoje, né? Agradecer também a presença do Renato, do Rafael e também a Karine, né? Que apresentaram conteúdos tão legais, tão relevantes aí, que o pessoal ficou bem interessado, né? Que ele ficou com a gente aqui até agora. E vocês vão receber os e-mails com os próximos passos para vocês deixarem a opinião de vocês, né? Sobre a palestra, perguntas também que vocês tiverem, e também o link para vocês fazerem essa avaliação e aí receberem o certificado de participação, tá bom? O certificado ele só vai ser disponibilizado depois dessa resposta de vocês, tá bom? Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado pela Valeu, participação de obrigado, todos. pessoal. Pessoal, Boa Obrigado tarde pela para tchau. vocês, participação. viu? Parabéns, Obrigado, pessoal. Obrigado. palestrantes.